A Bíblia foi escrita em um período de aproximadamente 1500 anos. Vários autores diferentes, uma boa parte deles, se não a maioria deles, não se conheceu. E há muita distância, por exemplo, entre Moisés e Paulo. E o texto bíblico navega entre culturas, atravessou eras e impérios. A mente, a escrita, a forma de transmissão, as palavras são humanas na escrita humana, caracteres humanos, linguagem humana. Mas a ideia, a produção, a originalidade, a fonte da informação dada não é de Moisés, nem de Paulo, nem de João e de nenhum outro autor que chamamos profeta. Quem concedeu a mensagem do texto bíblico é o Espírito Santo. Mesmo que transmitida em linguagem humana, a fonte é divina. Este ser divino, Espírito Santo, ele é importante o suficiente para que a gente dedique um bom tempo pensando nele. É muito difícil falarmos sobre o Espírito Santo no contexto cristão e no contexto cristão ocidental sem que algumas frases prontas, alguns chavões apareçam na conversa. Vou dar alguns exemplos. Plenitude do Espírito, batismo no Espírito, porção dobrada do Espírito, estar cheio do Espírito. Mas afinal de contas, o que essas expressões significam, uma vez que nós falamos demais delas? Quais são as importâncias disso e o que isso tem a ver com a nossa vida no dia a dia? Não saia daí, está só começando o Fé para Hoje. Deus pairava e disse Deus, e no princípio criou Deus, entenda-se perfeitamente divindade, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e quem disse, e sem ele, nada do que foi feito se fez, foi Jesus Cristo, o Filho. Antes que termine o primeiro capítulo da Bíblia, a Trindade já nos é apresentada. Embora Trindade não seja uma palavra bíblica, seja uma expressão que usamos para falar da Bíblia, compreendemos pela Bíblia que Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E mesmo que Pai e Filho sejam expressões essencialmente humanas, da raça humana, Pai e Filho, a maneira como eles se apresentam para nós, o Espírito Santo assim também. Algumas pessoas, por não entenderem a dinâmica da divindade e da Trindade e a sua ação no plano redentor, chegam a dizer que o Espírito Santo é um desdobramento do Filho, um desdobramento do Pai, uma força divina, negando a ele a pessoalidade. Mas a Bíblia não confirma isso. Eu vou usar um exemplo para dizer. Você já ouviu falar de Romeu e Julieta? Sim, Romeu e Julieta podem não ter existido, mas William Shakespeare sim, que foi o autor do livro e do romance dessa novela Romeu e Julieta. Olhando e lendo o romance, lendo o livro, a novela Romeu e Julieta, não há um personagem lá naquelas páginas chamado William Shakespeare. Como eu sei que William Shakespeare existiu? Porque foi ele que escreveu Romeu e Julieta. Então, olhar para o texto e procurar uma personalização radical, conclusiva, colocando-o como um personagem primeiro e direto na Bíblia, a pessoa do Espírito Santo. Dessa forma, dizer que o Espírito Santo não existe porque o seu nome não é citado diretamente como um personagem na trama, na narrativa bíblica, é a mesma coisa que dizer que William Shakespeare não existe porque se leu Romeu e Julieta inteiro e não achou o nome dele lá na história. O nome dele não está na história. O nome dele está na capa. Ele é o autor do livro. A Bíblia é um livro inspirado. Homens santos, diz o texto, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Portanto, tudo que existe de escrita na Bíblia, ela é uma escrita movida pelo Espírito Santo. E essa escrita, as escrituras, os textos bíblicos, falam coisas sobre o Espírito Santo que precisamos compreender antes de compreendermos as expressões que usamos no nosso mundo cristão sobre ele. Vamos lá. A primeira que é necessário entender é que ele é plenamente Deus. Ele é plenamente Criador, ele é plenamente amor, santo, justo, onipotente, onisciente, onipresente. Jó, no capítulo 33, verso 4, diz: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso é que me dá vida. O que Jó está dizendo? Que o Espírito é o Criador. Paulo, em Romanos 8, vai dizer que o Espírito, se o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos estiver em vós, vivificando você, ele vai dizer,
Ele está dizendo, portanto, que o autor da vida é o Espírito Santo. Ele tem esse poder de criar e de gerar vida. Ainda nas cartas paulinas podemos ler: não entristeçais o Espírito no qual fostes selados para o dia da redenção. Ele é Deus, plenamente Deus em todos os seus atributos, e ele, anota aí mais uma coisa, ele tem uma personalidade. Ele pode ser entristecido da mesma forma que é dele que se provém uma alegria. Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é amor, e a próxima palavra é alegria. O regozijo, a alegria no Senhor é resultado de um relacionamento e da ação do Espírito na gente, produzindo frutos. A Bíblia fala do dom de Cristo e dos dons do Espírito. O Espírito Santo concede poder ao fazer nascer em nós características do poder da ação divina, que são os dons. E cabe aqui uma nota sobre isso. Muitas vezes nós falamos de dons como se fosse somente uma habilidade. E é lógico que na Bíblia que Deus concede uma tecnologia, uma habilidade, uma competência para fazer alguma coisa que uma pessoa não tinha. Por exemplo, o dom de línguas. Os apóstolos, os discípulos no momento do Pentecostes, não tinham o domínio dessa comunicação com outras pessoas em outros povos. Eles precisavam disso para cumprir a missão, porque o ID é, portanto, ID, fazer discípulos de todas as nações. E você só vai fazer discípulos de todas as nações se conversar com eles, na língua deles. Pedro não dominava isso, Tiago não dominava, e os demais discípulos também. E agora eles recebem uma habilidade especial. Mas há mais do que isso quando nós falamos de dons, porque é mais do que uma habilidade especial. É a manifestação do poder divino no uso de uma habilidade na atividade humana. Vou dar um exemplo. Você pode não cantar tão bem quanto uma pessoa que canta extraordinariamente bem, e a sua canção tem como único objetivo produzir glória e aplausos para si. Mas na maneira simples que você canta, sem o extraordinário talento, você é capaz de mudar vontades, e Deus age por aquela canção e uma pessoa começa a ver algo de Cristo que ela não via. Essa ação é sobrenatural, é divina, e só Deus pode fazer isso. É o toque numa massa de pão bem cozida, é o sorriso, é o abraço, é a manifestação de uma característica divina numa atividade humana. Isso é uma ação do Espírito Santo que chamamos de dons do Espírito. O Espírito Santo, portanto, é plenamente divino. O Espírito Santo tem uma personalidade, e que bom poder falar isso. O Espírito Santo está presente entre nós. No capítulo 5 do livro de Apocalipse, há ali uma descrição dos 7 Espíritos de Deus que são enviados por toda a terra. Jesus disse que enviaria um Consolador. No Evangelho de João, capítulo 16, ele diz que quando ele vier, convencerá o mundo da verdade, da justiça e do juízo. E ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Eu vos enviarei um outro, e o texto lá tem a palavra Paráclitos, aquele que anda do lado, o Consolador, aquele que está presente conosco. Algumas pessoas que eu converso têm algumas dúvidas sobre essa presença do Espírito Santo no final da história, nos momentos de angústia que antecedem a volta de Jesus. Mas a Bíblia afirma: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus se faz presente com você e não deixa de estar com você em absolutamente nenhum momento. Uma das expressões mais usadas na relação entre o Espírito Santo e o crente, o discípulo de Cristo, e eu digo uma das expressões mais usadas por nós no contexto religioso, é a expressão plenitude. A palavra plenitude é muito usada na Bíblia e ela tem uma conotação de um momento exato, por exemplo, e vindo a plenitude dos tempos, no sentido de que havia um momento em que o contexto se alinhou e no alinhar do contexto, as condições eram propícias.
Plenitude, ela está diretamente vinculada à compreensão de amadurecimento, quando algo que está amadurecendo chega no momento de estar plenamente maduro e pode muitas vezes estar associado com a expressão perfeito na Bíblia. Então, para a gente compreender a expressão de perfeição, nós não somos perfeitos, e enquanto estivermos vivendo aqui, não seremos perfeitos, mas Deus espera de nós uma maturidade dentro do espaço, do estágio onde nós nos encontramos. Por exemplo, quando a minha filha nasceu, eu perguntei, ela é perfeita? E foi respondido, sim, ela é perfeita. Mas essa criança perfeita não tinha dente, não tinha cabelo, não andava, não falava, fazia xixi e cocô sem nenhum tipo de controle. E eu perguntei, é perfeita? Que disseram, sim, é perfeita. Por quê? Porque é a perfeição que se espera para um recém-nascido. Quando se fala em plenitude, é uma maturidade, mas é uma busca de uma perfeição a partir do modelo do qual nós fomos tirados para ser feito. Façamos um homem, diz o texto, à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Leia um texto onde essa palavra está muito bem colocada e queria destacar com você um ponto na carta que Paulo escreveu para a igreja em Éfeso, portanto, a carta aos Efésios, no capítulo 4, e leio com você o texto que está a partir do verso 9, e diz assim, ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu e acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O verso 13 diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Note o quanto no texto fala de coisas completas. O pleno, plenitude, encheu todas as coisas. A completude, a integralidade é a tônica do texto. Mas há uma coisa muito importante que está no centro da mensagem de Paulo. E o centro da mensagem de Paulo é este verso que fala dos dons do Espírito para que a plenitude alcance, ou para que a plenitude seja alcançada. O texto diz no verso 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, compreendendo pastor e mestre a mesma pessoa no mesmo dom. Pastor é mestre. Agora, de onde você está me escutando, raciocina comigo o que une esses 4 dons. Porque o Espírito Santo concedeu muitos outros, ele concedeu o dom de cantar, ele concedeu muitos dons. Mas ele cita esses dons específicos. Ele concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Qual é o ponto, portanto, que une esses 4 dons? E a resposta está aqui no que ele mesmo falou. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres têm uma habilidade e agem no mundo a partir de uma coisa principal. Eles falam. A igreja está construída sobre a palavra apostólica. A Bíblia está construída sobre o texto profético. A mensagem bíblica é transmitida pela palavra dos evangelistas e é ensinada pelos pastores. Quando você pensar em plenitude, deve necessariamente pensar no seguinte: Deus concedeu à Bíblia, a sua palavra, para que essa plenitude seja alcançada. O alvo é a plenitude de Cristo, o método é a palavra. Portanto, se você estiver hoje orando pela plenitude de Cristo, a plenitude do Espírito, a resposta do Espírito Santo para você é: essa plenitude será alcançada quando as minhas palavras, diz ele, estiverem em vós. Busque a palavra, mergulhe na palavra, mais do que uma religiosidade cheia de sensações e de sentimentos, e não que isso não seja importante, mas quando Cristo falou de plenitude, ele disse que ele concedeu a comunicação do céu para a terra a partir da verdade escrita nas Escrituras para que a plenitude seja alcançada.
outra expressão muito usada a respeito da relação do Espírito Santo conosco é batismo no Espírito. Isso gera uma confusão na cabeça de muita gente, o que é ser batizado no Espírito, ser batizado pelo Espírito. Para compreendermos essa expressão, precisamos compreender o que é batismo e o que é que o Espírito Santo faz em nós neste momento do batismo. Um texto muito importante que gera muita luz para essa compreensão é o batismo de Jesus, porque ali o Espírito Santo estava presente. Eu queria que, antes da gente ler o texto de Mateus 3, lembre-se de uma coisa. No início do texto bíblico diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O próximo livro é o livro de Gênesis. E o livro de Gênesis traz a experiência de Israel com água. Eles passaram pelo meio da água e ficaram ali como que submersos, mesmo que o mar se abriu. Eles passaram pisando no solo, ou seja, no fundo do mar. Mas a passagem do mar não é a única relação de ser guiado ali, porque depois de todo o caminho, nesses anos andando pelo deserto, eles estão com a coluna de fogo sobre eles e a coluna da nuvem também sobre eles, ora dando o refresco que eles precisavam diante do sol do deserto e o calor e a luz que eles precisavam, mas tanto a coluna de fogo quanto a nuvem, eles eram o GPS do povo de Israel andando pelo deserto. Paulo, ao se referir a essa experiência de Israel no deserto, fala que o povo foi batizado na nuvem como foi batizado na água. Agora a gente pode ir para Mateus. Lá o texto de Mateus diz assim, no capítulo 13. Eu leio com você o que está escrito a partir do verso 16, capítulo 3, verso 16, que diz assim: Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. O que há de muito importante nesse texto é que Jesus é batizado para cumprir toda a justiça, e a palavra batismo no grego significa estar embaixo, estar submerso. A palavra batismo no grego não é usada somente para uma cerimônia cristã. O que está embaixo de algo está batizado, portanto, é estar sob. Jesus estava sob a água, portanto, a água estava sobre ele. Mas naquele dia, ele não estava só sob a água. O Espírito Santo desceu sobre ele. Muitas vezes nós passamos muito tempo nos concentrando na pomba, mas o texto está focado que ele desceu como pomba. Mais do que a figura do pássaro, o texto reflete e insiste no pairar. O Espírito de Deus pairou sobre ele, portanto a posição de Jesus aqui encarnado, vivendo o Emanuel, Deus conosco, era de estar sob a condução do Espírito Santo. Isso é confirmado no próximo texto, porque no capítulo 4, verso 1 diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Qual é o significado do batismo pelo Espírito Santo na vida de Jesus? Jesus estava embaixo do Espírito. Então, por favor, preste atenção. O batismo do Espírito Santo não é quando o Espírito Santo toma conta da vida de alguém e esse alguém passa agora a estar habilitado para sair dando comandos ou dando ordem para as coisas e, em nome de Jesus, dar ordem para tudo e tomar posse de tudo. O Espírito Santo e o batismo do Espírito Santo significa que ele nos habilita a obedecer, porque estar sob o Espírito Santo é ser guiado por ele. Ele vai e nós vamos. Então, por favor, preste muita atenção. O encontro com o Espírito Santo acontece antes do batismo nas águas, porque é o Espírito Santo que gera um convencimento do pecado, a conversão do pecado, a aceitação e a submissão da verdade bíblica, e essa condução leva a pessoa a dar um testemunho público de que pertence a Deus nas águas do batismo. Quem rejeita o Espírito Santo, rejeita para onde o Espírito Santo leva. Quem aceita o Espírito Santo, aceita para onde esse Espírito leva. Uma pessoa conduzida pelo Espírito, quando o Espírito conduz a água, ela vai alegremente para a água também.
Nós dizemos que estamos procurando Deus, estamos buscando Deus, quando na verdade é Ele que nos busca. Quando você olha para Deus, olha para as pessoas ao seu redor e diz assim, eu estou procurando a verdade, não tenha dúvidas. Você está respondendo àquilo que Deus está falando ao seu coração. Portanto, essa sua vontade, essa sua busca, essa sua procura, ela é uma resposta positiva ao Deus que já te encontrou. Esse guia de estudos aqui que a gente preparou há algum tempo e é tremendo, super bem feito, e ele nos leva às páginas da Bíblia, nesse nome, A Procura da Verdade, ela diz de uma resposta do coração. Foi a resposta do coração de alguém chamado a testemunhar. É a resposta do coração de alguém chamado a ensinar, porque ele estabeleceu alguns para pastores e mestres que ensinam, mas também ela exige a resposta do seu coração quando você fala assim, eu vou mergulhar um pouco mais e responder à procura de Deus por mim. Então, quando você procura a verdade, na verdade você está respondendo à procura de Deus por você. É necessário te dizer que esse guia de estudos chega até a sua casa de forma gratuita, sim, isso não custa nada. A Novo Tempo preparou, junto com os Anjos da Esperança, sim, os nossos patrocinadores, que possibilitam que a gente envie para você sem custo nenhum para você e você receba o material sem pagar nada por ele, nada, nenhuma página, não é fake, é exatamente isso, porque é a missão que nos impulsiona. A verdade te procurou e você vai continuar procurando ela? Eu espero que sim, porque não te custa nada. A terceira expressão muito usada quando se trata do Espírito Santo é a expressão cheio do Espírito. Há um texto direto que usa essa expressão, enchei-vos do Espírito, e vale a pena lê-lo no seu contexto. Efésios, capítulo 5, verso 15 diz, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O verso 18 diz, e não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Na construção textual de Paulo, ele usa um paralelismo ali, comparando o estar cheio de vinho com estar cheio do Espírito. E é exatamente essa a intenção dele ao dizer sobre os efeitos de ambas as coisas. Se você já conviveu ou já passou por essa experiência, infelizmente, de estar cheio de vinho ou uma pessoa embriagada, vai concordar comigo sobre alguns elementos aqui da embriaguez. Uma pessoa quando está embriagada, ela fala num tom de voz que ela não falaria naturalmente. Se a pessoa está acostumada a falar baixo e normalmente ela não fala alto daquele jeito, embriagada ela fala. A embriaguez gera coragem para a pessoa falar o que ela também não falaria. Então, não é só o tom, é a forma. Uma pessoa embriagada, ela vai para lugares onde ela não iria, ou, numa expressão que a gente fala, às vezes, venta muito, porque ela é jogada por um lugar. Ela perde o controle total sobre as suas ações e expressões e começa a agir numa coragem, numa força, numa expressão que ela não tinha antes. Paulo usa todos esses efeitos da embriaguez e fala assim, não se deixe se encher de vinho que leva à devassidão, que você vai acabar fazendo coisas que você não faria e entrando numa encrenca que você não entraria se você tivesse sóbrio. Mas ele faz uma outra agora, ele fala, encha do Espírito. O que ele está querendo dizer em estar cheio do Espírito é que quando a gente está sendo dominado e guiado pelo Espírito, ele vai nos dar coragem para falar o que não falaríamos. Vai nos dar um conteúdo para falar que nós não teríamos e vai nos levar a lugares que não iríamos naturalmente. Estar cheio do Espírito é ser controlado do lado de dentro. Lembra quando a gente disse de ser batizado no Espírito, quando o Espírito está por cima como autoridade e guiando. Mas o Espírito Santo não deve estar apenas guiando, ele deve estar do lado de dentro produzindo o efeito. Portanto, estar cheio do Espírito é falar, agir e viver de tal forma que as pessoas percebam que há uma força superior controlando aquela vida. Ele diz
como se deve estar cheio do Espírito, porque o texto em Efésios diz assim: fique cheio do Espírito, e ele vai dizer, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo que nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele está dizendo é que você deve ficar cheio do Espírito, mas para isso a gente tem que ter cotidianamente uma alimentação espiritual, num coração cheio de gratidão e de louvor e numa conversação. É a habituação, a ambientação e a familiaridade com as coisas do Espírito que nos faz ser cheios do Espírito. Porção dobrada é uma expressão muito falada e muito mal compreendida, infelizmente. Eu quero uma porção dobrada do teu espírito. Essa foi a frase, o pedido que Eliseu fez para Elias. No livro de Deuteronômio, no capítulo 21, o verso 17, na lei de Moisés diz o seguinte: pelo contrário, deve reconhecer por primogênito o filho da mulher que ele não ama, dando-lhe dobrada porção de tudo que possuir, porque aquele é o primogênito do seu vigor. O direito da primogenitura é dele. O direito da primogenitura envolve receber o dobro das partes da herança em que essa herança é dividida. Um exemplo, se um pai tem 5 filhos, ele não divide a herança em 5 partes. Ele divide a herança em 6 partes, porque o filho primogênito recebe uma porção dobrada. Portanto, devemos compreender que Eliseu disse para Elias: eu quero porção dobrada do teu espírito. Ele está querendo dizer, eu quero ser seu primogênito, eu quero ser o seu herdeiro, eu quero receber de você a incumbência de continuar o seu ministério, a sua missão. Por favor, em nome de Jesus, atente muito para isso em oração e humildade. Quando Deus nos diz e declara lá em Êxodo 4, Israel é o meu filho, o meu primogênito, Ele está dizendo para você, filho de Deus no Novo Testamento, você é o Israel desse tempo, o meu filho, o meu primogênito. E Deus concedeu a seu filho porção dobrada. Os filhos de Deus aqui têm mais luz por causa da palavra. Eles têm mais comunhão e força espiritual por causa do convívio dos irmãos. Eles têm mais compreensão do mal, do bem, do mundo, do pecado e do futuro por causa da porção dobrada que receberam. Nós recebemos os dons de Deus para proclamar o mundo. Você não precisa pedir porção dobrada. Você é primogênito de Deus, você já recebeu a porção dobrada. O que devemos pedir é o que fazer com ela, sabedoria de Deus, para que essa porção dobrada seja recurso suficiente para salvar o mundo.